Olá, meus queridos, como estão vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós temos um tema que vem de uma pergunta, e a pergunta de hoje é: O que é a verdade? a verdade ela pode ser entendida sob diversos pontos de vista, porque quando nós falamos da verdade filosófica é uma coisa, a verdade científica é outra coisa, a verdade individual é uma coisa e a verdade universal é outra coisa completamente distinta. Então, nós precisamos entender os diversos tipos de verdade para que nós não nos tornemos papagaios duplicadores de asneiras. Né? Então, é importante você ter noção destes níveis de verdade. Infelizmente, os institutos acadêmicos, a escola não ensina o indivíduo, o aluno, o raciocínio. Okay? Não ensina. Mesmo, por exemplo, nas cadeiras de lógica, você vai aprender a ter um raciocínio lógico e você estará habilitado a chegar a uma verdade lógica, mas você não estará habilitado a chegar a uma dedução de verdades abstratas. Então, essa questão sua é muito ampla. É que nem, por exemplo, esses dias aí, para quem não sabe, eu sou fabricante de Zapper. Zapper é um aparelho destinado à eliminação de fungos, vírus e bactérias. Eu não uso este canal para fazer propaganda disso, tá? Porque para mim são coisas completamente diferentes. Mas um usuário, outro dia, me perguntou não, porque o problema de muita gente é que não quer saber, é que já vai afirmando. A pessoa já vai afirmando, sem ter noção de, primeiro, com quem ela está falando. Exato. Né? Eu não sou um vendedor de Zapper, né? Eu não sou um vendedor de aparelhos. E ele disse para mim assim, é porque você não está usando as manoplas de cobre, porque o essencial é invisível aos olhos. Já citou Saint-Exupéry. Eu falei assim, sim, mas o que o Pequeno Príncipe tem a ver com isso? Ele falou assim, não, porque a frequência do cobre é mais alta. Eu falei assim, frequência do cobre? Ele falou assim, porque olha aqui qual é a frequência do cobre. Ele fez um copy-paste de alguma coisa. A frequência do cobre é 932.9325849.312.414. Um montão de casas decimais. Aí eu perguntei assim para ele, mas escuta, de onde vem essa informação? Ele falou assim, vem de muitos sites na internet. Ok. Então, eu perguntei para ele, mas escuta, você sabe como se mede a frequência de alguma coisa? Ele falou assim, com a ciência. E as pessoas são assim, né? E aí depois eu pensei assim, frequência do cobre. Coloquei no YouTube, frequência do cobre tem dezenas, talvez centenas de pessoas místicas falando sobre a frequência do cobre. E o que mais me impressionou, Lair Ribeiro. Nossa, meu Deus do céu. Lair Ribeiro falando sobre a tal da frequência do cobre. Eu tenho vontade de chegar para essa pessoa e falar assim, escuta, você mediu esta frequência de cobre com o quê? Porque como medir a frequência Não tem como medir a frequência do cobre. Por quê? E talvez até algum místico crédulo aqui que está assistindo agora vai falar assim, não, a frequência do cobre é XYZ. Não dá, veja bem, não dá para medir nem com essa precisão assim de dígitos, veja bem, só para vocês terem uma ideia, nem um relógio atômico de Césio, eu tenho aqui relógio atômico de rubídio, vai dar 4, 5 dígitos de precisão, 10, 12 dígitos, nem relógio atômico de Césio dá isso. É alguém que um dia falou assim, vou inventar uma lorota para eu rir, e inventou isso, e as pessoas saem duplicando sem ter a menor noção do que está falando. Então, não dá para medir a frequência do cobre, porque e ainda é uma frequência audível. É 900 e poucos hertz, uma frequência audível ainda. Não dá para medir a frequência do cobre, não dá para medir a frequência do ferro, não dá para medir a frequência do aço, porque frequência não é emitido por um metal puro. Não existe. A frequência da madeira, a frequência do plástico, isso não existe. Existe uma outra... um galhofamento de alguém que fala sobre a frequência das emoções.
Então a emoção da tristeza, não sei quantos hertz, não sei, a sequência da alegria, não sei quantos hertz, a da apatia, não sei quantos hertz, medir em hertz. Ou seja, não se mede em frequência, não se mede em hertz. Para você fazer uma medição em hertz, você usa um frequencímetro, que é um medidor de frequência. E o medidor de frequência não vai medir isso porque isso aí não está vibrando. Ok? Claro que todo o universo está vibrando, mas não é este tipo de vibração. Então, o grande problema destas palhaçadas todas é a utilização de terminologias da física, da ciência, para colocar medidas em coisas do mundo transcendental e filosófico. Essa mistura é catastrófica, né? Então sai uma série de mal entendidos por aí. Tá ok? Talvez ele tenha usado aquele gráfico de medir frequências. Como é que é o nome mesmo que eu me esqueci? Chama-se biômetro de Bovie. Isso. É, biômetro de Bovie. Biômetro de Bovie é um dos primeiros gráficos que foi inventado na década de 60. Bovie é um pesquisador radiestésico e tinha um amigo dele chamado Simoneton, que era um engenheiro elétrico. Ele falou assim, vamos medir isso aí em angstrom. Né? E é um comprimento de onda. O biômetro de Bovie é completamente equivocado, porque uma alta vibração de frequência, porque angstrom é um comprimento, né? Angstrom é medida de comprimento. E ele colocou as frequências, os maiores angstroms nas coisas mais elevadas, só que quanto maior é a quantidade de angstrom, mais baixa é a frequência. Então foi uma confusão, ou seja, é muito ruim alguém que não tem conhecimento da ciência falar de coisas e de terminologias científicas. E é por isso que a maior parte dessas pessoas são ridicularizadas com razão. Eu acho que eles usam essas terminologias para credibilizar o conhecimento, entre aspas, esotérico espiritual, vai. Exatamente. É uma tentativa de credibilização que só vai dar credibilidade para aquele que não entende, porque quem entende irá rir. Então, nós temos uma série de coisas assim, e que temos que tomar o maior cuidado para não falarmos asneiras. Outra questão que é muito comum do ser humano é que ele não vai checar as informações. Ele não vai atrás de saber se aquilo ali é verdade ou não. Né? Ele simplesmente ouve. Ouvir é conveniente, vai reforçar o meu conjunto de crenças, eu saio falando. Não importa quão ridícula seja a afirmação. Não importa se ela é verdade ou não, se eu chequei ou não. O que vai acontecer com isso é que o indivíduo vai estruturando a sua vida em função de raciocínios absolutamente falsos, para depois de 10, 15 anos, ele ter que reconstruir tudo. Então, é uma grande perda de tempo. Ou seja, se você é um estudante místico, se você é um estudante metafísico, por exemplo, quando eu falo de Tantra, eu não falo nada científico. Porque ciência é uma coisa, Tantra é outra completamente diferente. Quando você fala da psique humana, aí vamos medir os seus sentimentos em hertz. Isso não existe. Vamos medir o nível da sua sombra em angstrom. É ridículo, isso aí não tem como, né? Então, estas tentativas de credibilização, elas criam buracos que você cai dentro do seu próprio ridículo. Quem só vai acreditar? Quem não tem informação. Então, é a mesma coisa. Hoje em dia, inventam muitas terapias diferentes por questão econômica. Né? Por questão econômica mesmo. Aí inventou uma coisa diferente, lançou uma nova terapia, faz um grupinho, começa a dar aula, mas a maior parte das coisas não tem fundamento algum. Né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer com relação à informação, cheque se aquela informação é verídica. Ok? Cheque se aquela informação é verídica. É que nem, por exemplo, nos dias atuais, o Instagram está cheio de frases, como é que é mesmo? Do estupro. Esqueci. O estupro não é consentido, o estupro culposo. E mulheres falando assim, todo estupro é culposo, ou todo estupro não é culposo, todo estupro é estupro. Detalhe, elas não se deram conta de que quem lançou este termo desta forma foi um site de jornalistas, acho que é Interceptor o nome, se não me engano, que em nenhum momento no julgamento este termo foi citado. Eu estou falando, olha, para você raciocinar bem, você que está me ouvindo, você precisa ter raciocínio cirúrgico. Não raciocínio movido por embargos emocionais.
Eu não estou dizendo que eu acho que é certo ou errado condutas que foram conduzidas esta ou aquela coisa. Eu estou dizendo que este termo não foi citado lá. Foi citado por um site de jornalista. Mas aquilo bate. É de acordo com a minha emoção. Eu sou uma mulher, sororidade, todos de mãos juntas. Como é que é mesmo? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu já tenho aquela emoção. Aí a pessoa não raciocina nada. Importa para ela, chegou aquilo ali, faz de conta que isso vai de encontro àquilo que eu sinto e penso. Duplica a informação, sem ver se aquilo é verdade ou não. Exato. Então são pessoas movidas por um impulso emocional, e quando existe um impulso emocional, ele suplanta toda a racionalidade. O indivíduo passa a fazer as maiores besteiras quando a sua emoção é inflamada por estes gatilhos. A internet tem gatilhos por todos os lados. Gatilho inflamou a emoção de alguém, vamos duplicar. E pessoas que pensam. Eu já vi pessoas que tem no meu Instagram, são médicas no caso, duplicando a frase sem saber a origem daquilo. Então a primeira coisa, você precisa saber de onde veio, né? Precisa saber de onde veio. Então, o que nós devemos aprender a fazer? Ficar quieto. Quando você não tem certeza, a coisa que você deve fazer é ficar quieto. Você colabora para o não entupimento energético da mentira no planeta. Exato. Né? Então, tudo isso aí é muito importante da gente entender. E isto só consegue quem tem um raciocínio cirúrgico. Para quem tem um raciocínio cirúrgico, é importante que você não seja tomado por nenhuma emoção. Tampouco pelas emoções do seu padrão de crença que você quer provar para o outro. Né? Porque a tentativa de você querer convencer o outro de alguma coisa é você querer colonizar o outro. Olha só, é uma tentativa de colonização. No momento em que eu quero convencer você, eu estou querendo colonizar você. Eu quero que o meu pensamento habite dentro de você. É uma colonização. Com certeza. Ninguém para pensar isso. Isso ok? Mesmo. Agora, quando a verdade ela é verídica e ela é autêntica, por si só, ela destrói a mentira. No tempo do outro, porque existem pessoas que elas precisam manter a mentira para elas mesmas o tempo todo, porque aquela mentira é o suporte para o conjunto de crenças que ela tem. Então, todo mundo busca a verdade? Não! A maior parte das pessoas não busca a verdade, porque a verdade muitas vezes começa a desmontar as estruturas nos quais você assentou toda a sua vida. Né? Então, dizer que todo mundo busca a verdade é mentira. Se as pessoas buscassem a verdade, estas pessoas não duplicariam com instantaneidade todas as informações que chegam até elas. Porque, na verdade, elas não estão em busca da verdade. Elas estão, sim, querendo vomitar e colonizar o outro com as suas ideias. Nossa, isso é muito forte. Né? É isso que está acontecendo. Ou seja, tem gente que fala assim, buscadores da verdade, eu sou um buscador da verdade. Não, você não é buscador da verdade. Você está querendo ter mais certeza daquilo que existe dentro de você, e se o outro acreditar na mesma coisa, você vai se sentir mais seguro. É completamente diferente. Então, as bases psicológicas nas quais se assentam todas essas coisas são completamente diferentes. Então, não vai me dizer que você é um buscador da verdade, porque na maior parte das vezes você não busca verdade alguma. O buscador da verdade, ele é muito silencioso, porque ele está constantemente buscando fatos e evidências verdadeiras e genuínas para que ele possa nortear os seus passos. Então, esta pessoa, ela não é um colonizador de mente alheia. Não. Ela está na dela. Ela está na dela, ok? E essa postura é completamente diferente. Você quer perguntar alguma coisa? Não, é que eu achei interessante esse termo colonizador de mentes, né? Porque, na verdade, quem faz isso são aqueles que criticam os povos que dominaram. Desculpa. Realmente, exatamente. Esses colonizadores estão fazendo a mesma coisa, né? Eles estão fazendo igualzinho o que eles criticam, né? Então. Isso significa uma baixa autoanálise e autorreflexão sobre o modus vivendi que aquela pessoa está tendo. Na verdade, é uma baixa autoestima, né? Porque a pessoa nem se conhece, nem sabe quem ela é. A pessoa nem se conhece, não sabe quem ela é e vai querendo espalhar o mal-estar dela para os outros. É isso que eles fazem, né? A pessoa está insatisfeita, está mal resolvida, não sabe o que fazer com isso, então ela espalha isso para todos os outros, para tentar fazer com que todo mundo fique igual a ela, não é?
Sim, é que na maior parte das vezes, no nível de consciência coletiva, nós buscamos por grupos identitários, né? Nós buscamos por egrégoras. Então, por exemplo, se tem 1.000 pessoas que acreditam numa coisa e 10 que acreditam em outra, existe uma tendência natural a eu ir em conformidade com aqueles 1.000 que acreditam naquela coisa. Então, é da natureza do indivíduo essa condição gregária, mas isso existe com muita força enquanto o indivíduo está operando em consciência coletiva. Sim, sim. Enquanto o indivíduo tem a sua operação em consciência coletiva, ele sempre vai estar junto com as maiorias, mesmo que estas maiorias, de uma forma esmagadora, sejam partidários de ignorâncias crassas, mas é a maioria. Sim, né? sim. É por isso que por isso que a pirâmide é muito grande na base, que é a massa, e quando você vai subindo, e esta subida é um nível de consciência, vai afilando, diminuindo a quantidade de energia, de quantum, etc., né? Então, mas é bem essa situação. Essas pessoas que estão seguindo a massa, elas não têm autoestima. Elas não se conhecem, elas não têm valores próprios, elas têm que seguir o que o outro fala, têm que seguir o que o outro faz. São pessoas que estão destituídas de valor próprio, né? Sim, nesse caso é um indivíduo que não se basta. Ele não é o bastante. Logo, ele precisa reforçar a sua falta de valor próprio com o apoio do outro, mesmo que esse apoio do outro seja absolutamente pequeno, ridículo, inverídico, inverossímil. E isso é algo que... Como que você vai descobrir isso? Aprendendo a ficar em silêncio. Não tem como. Então, como que você vai atingir esse estado de percepção racional das coisas? Ficando em silêncio. E ficando em silêncio desligando as informações. E quando você tiver que se alimentar de alguma informação, peneire muito essa informação. Peneire muito essa informação, que pode ser uma informação musical, uma informação literária, uma informação sei lá do quê, né? Então, tudo isso é muito delicado. Mas, se nós não tivermos este crivo racional, a nossa vida vai ser uma duplicação de bobagens. Eu acho que as pessoas, antes de acreditar em alguém, tenta perceber se essa pessoa que está falando, como que está o estado emocional dela, né? Tenta começar a perceber os traços dessa pessoa, o que ela emana, porque muitas vezes você está seguindo uma pessoa louca, né? É com muita frequência que eu vejo pessoas seguindo grandes loucos, que eu conheço pessoalmente. Autores de livros, entretanto, que possuem uma vida absolutamente louca. Porém, é um pouco cruel você tirar a crença de alguém que está apostando todas as suas fichas ali. E desta maneira, geralmente esta pessoa, ela não para te ouvir. É verdade. Este perfil de pessoas que tem crenças frágeis, ela não para ouvir ninguém. Porque no momento em que ela é questionada, as bases estruturais se movimentam e ela mostra então toda a sua fragilidade. Então, geralmente, este perfil de pessoa que tem suas bases muito frágeis, ela não dá espaço para ouvir. Ela quer colonizar o outro o tempo todo. Com todos os aforismos místicos, com todos os termos possíveis e imagináveis, com todas as importações de termos da ciência que ela não faz a menor noção do que seja, mas o que importa é ela fazer a sua colonização, porque no fundo o território interno dela é muito frágil. Muito frágil. Eu acho que é bem isso mesmo, mas eu acho que isso tem solução com a pessoa realmente ficando em silêncio e observando mais, né? Estando mais atenta para os sinais que o outro está emanando, né? Os sinais energéticos são fáceis de se perceber se você está em silêncio. Os sinais energéticos são muito sutis, de muito baixa intensidade, então eles somente são mostrados no silêncio. E eu diria, para quem quer conhecer as coisas como elas verdadeiramente são mesmo, se você quer se você quer utilizar terminologias científicas no seu raciocínio, estude um pouco de ciência. É a primeira coisa, estude ciência. É porque a frequência do aço, não sei quanto. Primeiro, você sabe que é uma frequência? Pois é, a pessoa acha que a frequência é... Você sabe que é uma frequência? Você sabe como se mede uma frequência? Você já ouviu falar em frequencímetro? Você sabe o comprimento de onda? Você sabe como converter comprimento de onda em frequência? Você sabe o que é um hertz?
Se você não sabe nada disso, então você não pode falar de frequência. Lógico. Tá ok? Senão tudo que você for falar vai ser uma grande besteira. Né? É a mesma coisa quando você vai falar, por exemplo, de quantos atômicos. Você sabe o que é um quanto? Você sabe uma modelagem atômica, como é que funciona? Você estudou isso a partir do livro de qual físico? Porque você precisa estudar isso em livros de físico. Você não pode estudar isso em livros de místico. Porque o místico, ele não sabe o que está falando. O místico, ele pode falar de espírito. O místico, ele pode falar da alma. O místico pode falar de poesias. O místico pode falar de uma série de coisas. É do campo místico. Agora, para juntar estas duas coisas, você precisa ser um entendedor dos dois mundos. Por quê? Do contrário, você terá uma insegurança muito grande. Porque o seu hemisfério esquerdo do cérebro nunca vai estar alinhado com o hemisfério direito. Porque o nosso hemisfério esquerdo do cérebro, ele é absolutamente lógico e concreto. Lógico, concreto, matemático, analítico. E o hemisfério direito do cérebro, ele é absolutamente abstrato. Se nós temos um padrão de informação no nosso hemisfério direito do cérebro, mas a informação do nosso hemisfério esquerdo do cérebro é torta, se a informação do nosso hemisfério esquerdo do cérebro, que deveria ser lógica, ela é analógica, dá um tilt entre os dois e você vai ter grandes problemas no decurso do seu processo cognitivo de aprendizagem. Com certeza. Né? Então, no momento de ser lógico, seja absolutamente lógico e matemático. No momento de ser abstrato, seja abstrato, sensível, perceptivo. Mas esses dois hemisférios do cérebro eles trabalham com quântons completamente distintos e você não pode misturá-los. Nesta mistura, ele cria uma descoordenação absoluta que você tem raciocínios falsos e você vai induzir o outro a tê-los também. Então, é essa a dica que eu dou para você. Claro que hoje o vídeo ele foi um pouquinho abstrato, mas ele tem um contexto muito preciso, que você precisa saber o que você está falando e principalmente aquilo que você duplica. E você precisa ter filtros racionais, claros e concretos quando o assunto é claro, racional e concreto. Não é mesmo? Então é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês têm dúvidas, escrevam. Perguntem. As perguntas que têm relevância e pertinência, terei o maior prazer em respondê-las. Se você não é inscrito nesse canal, mas gostou do conteúdo, se inscreva. Dê um thumbs up aí para prestigiar o nosso conteúdo frente ao YouTube. Tá bom? É isso aí. Até o nosso próximo vídeo.